Um grupo de pessoas participava de um safari em Hwang, no Zimbábue, admirando os belos animais selvagens e tentando não se aproximar demais. Porém, como você verá neste vídeo, eles acabaram ultrapassando esse limite. Um grupo de elefantes estava descansando tranquilamente enquanto os visitantes observavam os animais. Mas um dos elefantes não reagiu nada bem a isso. Observe. Em muitos vídeos desse tipo, as pessoas costumam se desesperar. Mas aqui, o elefante simplesmente levantou o carro do chão e quase virou o veículo. Sinceramente, parecia até que ele transmitia a mensagem: saiam daqui e não retornem. Foi uma cena realmente assustadora. E deixando qualquer brincadeira de lado, elefantes são perigosíssimos. As chances de alguém confrontar um elefante são nulas. Acreditar que estar armado traria segurança é totalmente equivocado. Na maioria das situações, mesmo que alguém conseguisse acionar o gatilho, o elefante provavelmente causaria ferimentos graves antes de sentir qualquer impacto. Mas essa ideia nunca deveria sequer ser cogitada. A ação mais prudente é simples. Respeite a natureza, mantenha distância. Eles estão em seu próprio lar. Lembre-se que na floresta, você é o invasor. Respeite isso. Matt é um cara que vive na estrada em uma van e publica vídeos sobre todas as suas aventuras. A questão do camping em van é que todos os dias você precisa encontrar um local seguro para passar a noite. Mas, se você já viu muitos dos meus vídeos, sabe que isso às vezes pode ser perigoso, até mesmo nos lugares mais remotos. Bom, Matt e seus amigos estavam acampando em um ponto isolado do deserto, quando de repente alguém apareceu. This guy coming back here in this pickup truck, this guy is a problem. This guy is dangerous. I don't know what his problem is, if he's drunk or high. If you would have saw what he just did, I couldn't grab the camera in time, but all of the dust, he came right in front of our campsite, started doing donuts for a good 1 solid minute, and then drove away. Here, there he is. Black pickup truck. Yeah, this guy's up to something. What? He's coming up here. Oh man, Chocolate Man's out there confronting him. I gotta get out here and see what's going on. I couldn't even get out of the van because it was too dusty. Necessary? Huh? Was that necessary? There's a lot of people out here. Okay, do what you want, bro. Nah, go ahead. Do what you want, bro. Do what you want. Do what you want. Have a good time. Man, all you gotta do is just leave. Not really, but you keep moving. Just go. Catch you later. Parecia que ele realmente não se importava com o fato de haver pessoas acampando naquela região. Os campistas tentaram abordá-lo, mas a situação rapidamente saiu do controle. Alright, so I thought I had the video going, but all I got was a picture. So he went and got his crew, and they all came back, started swarming us. So bad stuff's about to go down. Alright, we had to leave. They acting like they got guns, so I don't want to die. There's a Chocolate Man in front of me. Ron and Mark's right behind me. And we found another spot on Overlander. I know it's loud in here. This road is really washboard. So we all had to pack up pretty quick and go. The guy came back in another vehicle. So it's at least 3 of them. I know it's 4 of us, but we don't have guns, so I don't want to get all shot up. And this is not the first time this has happened. Let me check on, yeah, Ron's back there, Mark's right behind him. This is what wise people do. They don't let hotheads prevail. It feels like a loss, but it's really a win. Eles se afastaram dali e evitaram qualquer risco, simplesmente escolhendo outro local para acampar. O homem retornou, acompanhado de alguns colegas, e, como Matt comenta, o comportamento deles sugeria que poderiam estar armados. E isso ilustra a atitude correta quando você se sentir ameaçado: ir embora.
Mesmo que você possua uma arma, não compensa. Você ou eles podem acabar feridos ou até mortos. Por isso, o ideal é considerar essa opção apenas como último recurso, reduzir o conflito e evitar um confronto a todo custo, especialmente quando tudo se resume a um ponto de acampamento. Sort of Interesting é um canal administrado por Dan, um entusiasta do acampamento selvagem que adora passar noites sob as estrelas, dentro de seu bivy bag, enquanto explora áreas remotas pelo Reino Unido. Seu conteúdo gira em torno de stealth camping, bushcraft e o simples prazer de estar ao ar livre. Naquela noite específica, tudo começou com o que Dan acreditava ser um plano tranquilo. Após jantar com a família, ele decidiu sair para um acampamento furtivo, noturno. Seu terceiro bivy bag em apenas 8 dias. Inspirado por vídeos de acampamento extremo, Dan atravessou gramados altos e vegetação densa, procurando uma pequena clareira onde pudesse se ocultar durante a noite. A ideia era direta: viajar leve, montar rapidamente e se misturar à paisagem. O que poderia dar errado? Okay, so I am definitely concealed, although that might only count if I'm about 2 feet from the ground at most. So I'm just going to have a quick scout around this area for somewhere that's a little clearer to put maybe my basic ground sheet poncho down. But this is already quite amusing and humorous an activity to try and do. Wish me luck. Ele encontrou um ponto entre grama alta, samambaias e árvores. A camuflagem não era das melhores. Ele mal conseguia sentar no banquinho de camping sem ficar exposto. Mas serviria para uma noite rápida. Dan estendeu seu poncho como lona, montou o bivy bag e se preparou para o que imaginava ser uma noite tranquila. Porém, desde o início, nada estava acontecendo como planejado. Havia pessoas por perto, gente passeando com cães, sons de motosserra no vale e corvos ao fundo. Ele até ficou cara a cara com um desses caminhantes, enquanto tentava retornar ao acampamento. Então, muito para o tal stealth camping. Ainda assim, quando a escuridão finalmente caiu, tudo pareceu se aquietar. Dan entrou no bivy bag, sentindo aquela conhecida sensação de invisibilidade e conforto que vem de ficar tão próximo ao chão. Para ele, a noite tinha terminado, sem interrupções, apenas descanso. Mas então, isso acontece. I might be going absolutely mad here. I swear there's been like a firefly. I'm gonna shut up. I think I can hear footsteps. I can't. I am keeping an extreme low profile right now. I think that the laser was coming from the far side of the trees, but I'm not 100%. I don't think it was actually aimed at me. I think it was just shining a laser for the sake of it. But it's certainly woken me up a little bit. But to be honest, it's been quiet for about 10 minutes now, so I'm not too worried. There's a dog in here! What the hell is it? Enquanto estava deitado em seu bivy bag, totalmente desprevenido e meio adormecido, Dan de repente percebe luzes intensas vindo diretamente em sua direção. Antes que conseguisse compreender o que acontecia, alguém surgiu ali, bem à sua frente, iluminando seu abrigo com uma lanterna e aparentemente um laser, apontado direto para sua barraca. No susto, a única coisa que consegue gritar é: "Tem um cachorro aqui dentro." Como o próprio Dan descreve, ele passou de meio dormindo para o mais alerta que já esteve na vida, em questão de 1 segundo. A vantagem de carregar equipamento mínimo é que ele podia desmontar tudo em menos de 2 minutos. Bastava pegar e correr. Em instantes, já estava longe dali. Seu terceiro bivy bag, em 8 dias, terminou de forma abrupta. O que deixa o encontro especialmente inquietante é a forma como viola as regras não escritas do acampamento selvagem. Quando você só quer uma noite tranquila na natureza,
A última coisa que espera é que alguém o procure ativamente, com lasers e lanternas. Seriam apenas moradores curiosos, adolescentes querendo incomodar? Ou algo mais preocupante? É por isso que campistas experientes como Dan sempre reforçam a importância de confiar nos próprios instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. E às vezes, a atitude mais sensata e mais corajosa é simplesmente juntar suas coisas e ir embora. Remote Trooper é um canal que explora diversos lugares, desde desertos até áreas históricas e prédios abandonados, entre vários outros cenários. Neste vídeo específico, ele realiza algo realmente curioso, que o conduz a um local bastante estranho, possivelmente marcado por uma história inquietante. Ele segue até o deserto de Las Vegas para investigar 10 anomalias diferentes, vistas no Google Earth. I don't know if you guys can see that, but we're gonna park and go take a look. Somebody was living here or something way back in the day. This is really, really old. Wow. Yeah, totally unexpected. I saw this from satellite imagery and thought it was an old, like, Chinese rock oven or something. California Powder Works, Santa Cruz. I've explained it many times, but it's what they use to blow out the mountains for the railroad. Yeah, this has a whole floor in it and everything. That railroad was completed in 1905. A lot of the stuff we find out here is from the late 1800s or 19th century. Wow. How cool is that? Some animal lives over there, probably a badger or something. Them things are nasty. You gotta watch out for them. Yeah, that's real fresh dirt. Okay, so something doesn't really live in there. It was a coyote digging. That's like an old horseshoe, right? Dude, how cool! Após localizar alguns desses lugares, ele prosseguiu com sua busca. Foi então que alcançou outro ponto. Este, particularmente estranho, repleto de sinais que sugeriam que algo inquietante poderia ter ocorrido ali. I want the thing to have some power, so I'll probably just leave it on the 33s. This is a little weird. Yeah, somebody just dug down a little bit for no reason at all. Stacked up some rocks right there. That's cool. What a weird thing that somebody would build this. It's about 3 feet tall, I guess. Era um ponto que parecia ter sido escavado em um formato retangular, com um pequeno monumento de pedras logo ao lado. Nada realmente suspeito, até ele encontrar o que estava adiante, algo que acrescentou muito à história. Oh, that's a really old belt. Wow. Oh, it's gator skin. Dude, what? I just found an old gator skin belt. That's the weirdest thing, isn't it? Yeah, it's right next to this clothing here. It's like an old jacket of some sort. Don't really see any tags on it or anything. Oh, it's covered in blood. Look at that. Wow. Yep, that's what that is. Super bloody jeans. Let me know if you guys think I should report that. Those jeans looked pretty old, at least a couple of decades, but they could possibly be much older than that. I don't really know what to do in a situation like that. I don't want to waste everybody's time, but at the same time, it's part of the video and I don't want to do the wrong thing. So leave a comment if I'm super out of line for just leaving the bloody jeans sitting there and continuing on with my day. Então temos um cinto feito de pele de jacaré, um par de jeans manchado de sangue, e tudo isso ao lado de algo que lembra uma cova rasa, marcada por pedras. Definitivamente, a cena remete a um possível crime. E sinceramente, acredito que o cinto e o jeans pertenciam à pessoa que talvez esteja naquela cova. Não é apenas uma pista, são várias. E é difícil chamar isso de coincidência. Então, existe um corpo ali? E ele deveria ter chamado a polícia? Sim, provavelmente. O deserto é conhecido por crimes, e não surpreenderia se este fosse mais um.
Pausa rápida. Se você está curtindo esse conteúdo e ainda não é inscrito, dá uma força pro canal. Estamos muito perto de alcançar a marca de 100 mil inscritos. E você pode fazer parte dessa conquista. É só clicar no botão de inscrever-se aí embaixo e ativar o sininho. Assim você não perde nada e ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Feito isso, vamos voltar ao vídeo. O youtuber Mo Sargi, criador de seu canal auto-intitulado, é conhecido por explorar todo tipo de lugar, de cabanas sinistras a extensas florestas assombradas. Mo está sempre em busca do desconhecido, visitando alguns dos cantos mais isolados e perturbadores do planeta. Nesta ocasião, em 28 de setembro de 2023, ele estava nas profundezas das montanhas Apalaches, investigando uma área remota da região selvagem. Mo explorava ao lado de seu amigo Aldo, e desde o início, a floresta exibia uma atmosfera pesada e desconfortável, daquelas que arrepiam seus pelos mesmo quando nada parece acontecer. Pouco depois de iniciarem a trilha, Mo alcançou um rio silencioso. Ele se virou para conferir Aldo e talvez observar a paisagem juntos. No entanto, ao virar o rosto, Aldo havia desaparecido. Sumiu sem emitir qualquer ruído, sem passos, sem alerta. Apenas o silêncio inquietante das florestas dos Apalaches. Dreamt of going to a river that looks like this. Just like this. Wow! Holy shit! This is so beautiful! Whoa! Aldo! Wait, where'd he go? Aldo! What the hell? Yo, he disappeared! Aldo! Wait, actually? Yo! 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 Hey! Shit, spider webs. Yo! Hey! You okay? Yo! Hey! Hey! Aldo! Yo! Hey! Wake up! Guys, I think he fucked up. Yo, Aldo, wake up! Felizmente, Aldo não havia sumido de verdade. Mo o encontrou alguns metros adiante, caído no chão, completamente imóvel. Mas isso só tornava tudo ainda mais estranho. Por que ele estava deitado ali? Ele tropeçou, desmaiou, foi empurrado por alguém. Depois de algum tempo, Aldo finalmente voltou a si. E o que ele revela a Mo é muito mais perturbador do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. What happened? Did you slip and fall? No. So what happened? Something was following us. Something was following us. Yeah. I heard something. Because I was on the rocks looking at the water. I looked back and you're not here. And I'm like, what the hell? Did this guy disappear on me? I heard something, so I turned around, and then everything went black. So somebody hit you? I saw someone. Yes, I think someone hit me. Someone's here. Wait, just take it easy. Does your head hurt? Does your legs hurt? My head hurts. Your head hurts? Right here. Just don't feel it. It's like a bump. You feel it? Holy shit. That's a big bump. O que Aldo revela em seguida causa um arrepio imediato. Enquanto caminhava em direção ao rio, ouviu algo se movendo entre as árvores atrás dele. Ao se virar, viu uma figura. E no instante seguinte, foi empurrado com força. O mais inquietante, quem quer que estivesse ali não levou nada, não falou nada. Apenas sumiu de volta na mata, deixando os dois aterrorizados. Sem saber como reagir, eles conversam. Aldo quer abandonar a floresta imediatamente. Mo, porém, deseja prosseguir com a investigação, o que incluía acampar em uma das casas abandonadas escondidas nas montanhas. I think we should get the hell out of here, man. I literally got attacked. Well, we do want to camp out here. That's the point of this challenge. I said we go back up the steps and we camp out in that area where the toilet is, Yeah. the abandoned houses, Yeah. and we just chill there for the night. I agree. That's a good idea. A dupla decide passar a noite ali. Eles seguem até os prédios abandonados, ocultos no meio da mata. Parecia o lugar ideal, até algo mudar completamente o clima. Assim que entram em uma das construções,
Um estrondo alto ressoa vindo de outro cômodo. Eles correm para fora imediatamente, tropeçando, quase caindo, mas fugindo o mais rápido que conseguem. Só diminuem o passo quando acreditam estar longe o bastante. E, ao finalmente olharem para trás, enxergam algo perturbador demais. Wait, what's that in the window? What's that in the window? Oh my god. Oh my god. There's a face. Dude, look at my screen. Look at my lens. You can't zoom in that far. There's a guy standing right there. Look at his face. Oh. What the fuck is that? Let's go, let's go. What the fuck is that? Go now. Go now. Oh my god. Um homem encapuzado, parado à beira da janela, observando-os diretamente com um olhar fixo e perturbador. Isso é o suficiente para fazê-los disparar novamente. A noite chega. Já se passaram horas desde que decidiram retornar para casa, porém não conseguiram avançar muito. Ao fugirem do homem encapuzado, acabaram saindo da trilha e, com receio de voltar pelo mesmo caminho, tentaram cortar caminho pela mata. Em pouco tempo, perderam completamente a noção de direção. Alright, so we're officially lost somehow. No clue where the hell we are, but we're trying to make our way out. We took a wrong path somewhere in the darkness. As you guys can see, it's freaking dark. No bueno. Probably the worst thing we did is take a shortcut. Depois de muito vagar, exaustos, eles encontram um abrigo. Mas um abrigo nem sempre significa segurança. Oh! Yo, shelter. Yes. Shelter. Oh. Bro, what the f is this? Oh my god, yes. We're so exhausted, guys. Oh my god. Os dois estavam exaustos. Já eram 3 da manhã. Eles se sentam para recuperar o fôlego, mas o destino tinha outros planos. Pouco depois, uivos e passos começam a ecoar do lado de fora, mudando completamente o clima. We're hearing howling and some rustling in the bushes. I think we should just try to get the hell out of here. We're pretty rested now. We've been here for a few hours. Yeah. I feel rested. Yeah. And I had some of my snacks to give me a bit of energy. I am still thirsty, but whatever. I had some Skittles. I think we should just keep heading out on trails. Let's just go slowly. Yeah. Slowly but surely. Yeah, 100%. And make it, I think. All right, that's what we're gonna do. Infelizmente, os dois nunca conseguiram encontrar o caminho de volta. Horas depois, acabaram retornando ao mesmo abrigo, completamente desorientados, com frio e sem alternativas. Com todas as câmeras de Mo descarregadas, exceto sua GoPro, eles registram uma última atualização. It was a tiring night, man. That was creepy, man. We actually, as you guys saw, we took turns staying awake, but I guess the sun is finally coming out. So soon everything's gonna be lit up, but we can actually start to see now, so Yeah. we can probably start finding our way out of here. But we're not at the woods yet. We still have quite a bit of a hike out of here. Like Yeah. a lot of a hike. How's your So battery doing? Mine's almost dead, man. I'm using my GoPro now because my other camera died. My night vision camera, it died. I don't have any more batteries for it. I only have half a battery left for this. So Yeah. it's morning now. We're gonna find our way out of here and get the out. I'm never coming back here again. Me That was a neither. terrifying night. Felizmente, como o vídeo foi ao ar, e vários outros vieram depois, só podemos concluir que ambos conseguiram deixar as montanhas Apalaches com vida. Sophie é uma campista da Dinamarca que compartilha suas aventuras solo pela Escandinávia. Seu canal é totalmente voltado para estar na natureza, seja acampando em florestas tranquilas, fazendo viagens de vários dias pela vida selvagem, ou apenas provando para si mesma que consegue passar uma noite sozinha no meio do mato. E essa última parte é exatamente do que este vídeo se trata. Desta vez, ela decidiu passar a noite sozinha em um abrigo de madeira aberto na floresta, algo que ela nunca havia feito antes. Today my plan is to stay here in this wood shelter. We have quite a lot of these permanent wood shelters all around Denmark, and they have become very popular to camp in because you don't need to bring a tent, you just need to bring a sleeping pad and a sleeping bag, and then you have this lovely campsite where you can spend the night. O abrigo que ela escolheu fica localizado bem ao lado do principal aeroporto de Copenhagen. Por isso, durante toda a experiência, um avião passa sobre sua cabeça
a cada 5 minutos. Não é exatamente a atmosfera ideal de natureza selvagem, mas ela está ao ar livre, e isso é o que realmente importa para ela. Depois de organizar tudo e juntar lenha, Sophie inicia sua rotina noturna. Ela acende uma fogueira e decide preparar uma refeição tradicional de acampamento dinamarquês: salsichas com pão caseiro enrolado no graveto. Enquanto ela cozinha os hot dogs sobre as chamas, o sol começa a desaparecer, o frio aumenta, a floresta escurece, e então as coisas começam a mudar. Hot dog number 2. This ended up being quite a late dinner, but it was very good. 2 hot dogs. Now I'm full. Oh, I actually could have eaten one more, but 2 was enough. O vídeo não esclarece o que eram aquelas luzes estranhas. Elas surgem uma vez, enquanto ela está comendo, e depois aparecem de novo em 2 momentos distintos. Ela não comenta nada na narração, mas as luzes estão lá, registradas discretamente pela câmera. And now the forest is starting to make a lot of sounds. I don't know what it is. As soon as it gets dark, all sounds just becomes a little bit scary. I have no idea if you can hear this on the camera, but there are these branches snapping or breaking in that direction. But I get a tiny bit scared whenever I hear that sound. But it's probably just a deer or something. I actually did see a deer on my way here when I was biking. Now I can hear some people talking in that direction. But I mean, we are very close to the city. And a lot of people are using this forest area. And now my flashlight is flickering as if the battery is low. Apesar de tudo, as luzes, os sons, as vozes e a lanterna falhando, Sophie decide manter o plano. Ela posiciona o saco de dormir com a abertura voltada para fora, assim consegue observar qualquer movimento ao redor. Na manhã seguinte, ela conseguiu. Provou a si mesma que era capaz de acampar em um dia de semana, sozinha, em um abrigo aberto, e ainda ir trabalhar no outro dia, mesmo após tudo o que ocorreu na escuridão. E agora, o que você pensa sobre aquelas luzes misteriosas? Você já passou por algo parecido ao acampar? Deixe nos comentários. Isso é tudo por hoje. Eu sou o Alexandre e quero agradecer de coração por você estar aqui. Um agradecimento especial a todos os membros e inscritos que acompanham, comentam e apoiam o canal. Vocês são a alma disso tudo. Faço questão de ler e responder cada comentário, porque é graças a vocês que o canal continua vivo. Nos vemos no próximo vídeo.